Gente, então tá. A gente começou vendo as restrições. A aula passada a gente viu as restrições pacíficas. Essa aula, as restrições que são mais controversas, porque não tem uma solução pacífica para elas. E agora eu queria destacar algumas questões jurisprudenciais, tá bom? Questão jurisprudencial importante é o papel do judiciário. Acorda, Gustavo. Bom dia. Bom dia, professor. Como Desculpa. é a música? Bom dia, o sol já raiou lá na fazendinha. Papel do judiciário, papel do judiciário na, na proteção da liberdade de expressão e de outros valores constitucionais. E aqui, gente, eu quero destacar agora sim o caso Lute. Alguém poderia se dispor a me resumir brevemente o que foi o caso Lute? Ou não? Sim, sim. Comenta aí, Caio. Era que, como é? O diretor da empresa, o Eric Lutz, convocou um boicote no filme Amado Imortal. Isso. Um cineasta e tal, que fez lá em... Não sei, Na não esqueci a Alemanha? data. Tá. E na Alemanha. Eu ia falar Isso. a data, mas esqueci. Aí, pelo que eu entendi, que a razão do boicote foi pelo cineasta ter produzido o filme assim e ter feito durante o governo nazista, entendeu? Isso. Antes daquele período atual, ele tinha sido um cineasta nazista, é isso mesmo. Aí parece que o filme teve inspiração num cara chamado Joseph Oppenheimer, sei lá, alguma coisa assim. Uhum. Era o Alto, que era um funcionário da fazenda do governo do Isso. Alexandre. E aí, o que foi que o judiciário decidiu nesse caso? Tu lembra? Não lembro. Não? Tá bom. Alguém quer comentar ainda? É muito bem, cara. É isso mesmo, esses são os fatos. Ninguém? Olha só, gente, como o Caio destacou, nesse caso você tinha um diretor lá de uma associação e tinha o cineasta. O cineasta ele já tinha sido ligado aos nazistas na época do governo nazista, só que agora ele era um cineasta comum, não é um carinha normal. Só que o diretor, e aí esse cineasta ia lançar esse filme, Amado Imortal. O diretor ficou extremamente indignado, disse, não, esse cara era nazista, você não pode assistir o filme dele. E aí esse diretor lá de uma associação de alguma coisa, começou a divulgar, não, boicotem o filme, nada de assistir o filme dele, nada de assistir o filme dele e tal. E o filme foi um fracasso. O filme foi um fracasso. O cineasta ficou indignado, disse, não, mas eu gastei dinheiro, os meus patrocinadores gastaram dinheiro e por causa do boicote, eu estou tendo prejuízo. Então, qual era o pedido? Havia o pedido para que o judiciário proibisse o boicote em razão dessa manifestação estar causando prejuízo ao cineasta. Então, qual era o pedido? Olha, você já viu no civil, né? Lembram lá da parte de responsabilidade. Qualquer pessoa que em razão de sua conduta, promova um dano ou cause um prejuízo a alguém é obrigada a ser responsabilizada. É obrigada a arcar com os danos. Então, quem comete ato ilícito ou abuso de direito fica responsabilizado pelas consequências do ato. E aí? Aí o judiciário, de forma muito... de forma, a gente assim, marcante, né? Ou de forma... Enfim, não tem um termo para usar. Fez
proferiu uma decisão que foi um precedente, que disse não. No caso concreto, a liberdade de expressão, embora ela esteja causando um prejuízo, ela é um direito do senhor Lute contra o cineasta. Ou seja, e aqui vai a ideia do precedente, tá? Embora a liberdade de expressão causasse um prejuízo, ela era protegida em face do Estado e em face de particulares, ou seja, nem o Estado poderia promover a censura. Lembra de conversou na aula passada, a primeira parte da aula passada sobre a censura? Então, nem o Estado pode promover censura, mas os particulares também não podem promover censura, nenhum nem outro. Então, embora o particular estivesse se sentindo ofendido com aquilo, ele não poderia impedir, ele não poderia exercer um direito para, ou exigir um direito no judiciário para que o judiciário promovesse censura a um outro particular. Então, e aqui vem uma outra consequência importante, tá? A liberdade de expressão, muitas vezes, ela pode causar danos. Só que esses danos, dada o caráter essencial, lembra que a gente usou uma palavrinha lá passada, preferencial, dado o caráter preferencial da liberdade de expressão, essa liberdade precisa ser preservada. Ok até aqui? Sim ou não? Sim? Ok. Bem, esse aqui é um caso alemão, tá? Peraí, estou tentando abrir o chat aqui. Bom dia, Janaína. Outro caso importante, aqui são dois casos brasileiros. O primeiro caso é o caso da Marcha da Maconha. Exemplo hipotético. Deixa eu ver quem será a vítima daqui. Fernando. Luiz Fernando. Luiz Fernando organiza uma marcha pela liberação da cannabis sativa, da marihuana, né? Fernando tá lá, faz o meu compatriota Caio. O quê? Não é o Caio? Não, eu acredito que o Caio faria um negócio desse. Mas junto parece com mais o Caio. contigo, Fernando. Não, acho meu que é mais seu compatriota perfil. Caio. E aí o Fernando vai lá. Só que existe um artigo do Código Penal que é apologia a crime. O que é apologia a crime? É quando você vai lá e diz, parabéns, é isso mesmo, tem que fazer isso mesmo. É quando você apoia, quando você demonstra a quiescência, você dá apoio a uma prática criminosa ou a um criminoso. Gente, e aí Fernando vai fazer um protesto lá na frente do comando da Polícia Militar, tá bom? Porque ele é uma pessoa ousada, né? Uma pessoa ousada demais. Tá, o Fernando foi para lá e tal, só que o Fernando está preocupado. Qual é a preocupação do Fernando? Uma preocupação real seria o Fernando apanhar da polícia, né? Mas o Fernando não, ele confia que ele não vai apanhar da polícia. Ele está preocupado em ser preso por apologia a crime, ok? E esse é um caso real, tá? Não estou zoando, não. Esse é um caso real. Quer dizer, no Fernando eu não sei, mas o caso existe. Então, os organizadores da Marcha da Maconha tinham preocupação em serem presos. De novo, por essa interpretação de que a prática deles poderia ser apologia ao crime ou apologia às drogas, que também é um crime lá na lei de drogas. Gente, e aí isso foi parar no Supremo. O que foi que o Supremo disse? A pergunta era: a defesa ou a crítica à legislação, ela pode ser considerada, ela é um tipo de apologia a um crime? Quando eu digo assim, olha, esse crime não deveria existir, isso é um apoio ao crime? Decisão do Supremo? Não. Então, para o Supremo, a defesa ou a crítica, né? A defesa da modificação
da legislação não é um tipo de ato criminoso. Por que não? Pois é um exercício de uma... É o exercício do direito à liberdade de expressão. Então, a ideia é a seguinte: se você estiver no exercício da sua liberdade de expressão, isso não configura uma conduta criminosa. Então, já que eu estou manifestando a minha opinião sobre a legislação, essa opinião ela não vai ser criminalizada, ela não pode ser reprimida dessa forma, ok? Uma outra decisão importante é das biografias não autorizadas, tá bom? Caso que é até meio conhecido, né, mas já é antigo, embora não tenha sido esse o caso que chegou ao Supremo, tá? Roberto Carlos, cantor conhecido e tal, não é o jogador. Roberto Carlos, cantor conhecido e tal, muitos fatos notórios sobre a vida dele, e aí uma pessoa decidiu fazer uma biografia sobre a vida dele com esses fatos conhecidos por todo mundo. Pergunta: Roberto Carlos não autorizou. Ele pode ou ele não pode impedir? Olha só, bora lá pro... E esse caso da biografia não autorizada guarda uma proximidade com o caso Lute, tá? Por quê? Porque nesse caso, a manifestação do pensamento aparentemente é limitada por uma legislação infraconstitucional. Qual a legislação? Alguém sabe? Alguém sabe qual é? Só carregar aqui no computador. Gente, artigo 21 ou 22? Opa. Artigos 20 e 21, na verdade, os dois. A ação é essa aqui, ó, a DI 4815. Salvo se autorizadas, ou se necessárias à administração da justiça ou manutenção da ordem pública, a divulgação de escritos, a transmissão da palavra, a publicação, a exposição ou a utilização da imagem de uma pessoa poderão ser proibidas a seu requerimento e sem prejuízo de indenização que coubesse e atingirem a honra, a boa fama, a respeitabilidade ou se destinarem a fins comerciais. Bem, bora lá. Biografia foi autorizada? Não. A biografia acabava por expor a imagem do Roberto Carlos? Sim ou não? Lembra, a imagem é só foto? Não, né? Imagem é aquilo que representa a pessoa. Isso, a Janina já percebeu o objeto da questão. Se destinava a fins comerciais? Também. Então, aparentemente, bora voltar para cá. Opa, volta para cá. Cadê? Tá aqui. Então, aparentemente, a legislação limitava essa manifestação, correto? Correto. Então, aparentemente, você tinha uma posição do Código Civil que impedia essa biografia. O que foi que nós tivemos nessa decisão? Existe uma diferença entre pessoa pública e pessoa privada. A pessoa privada,
sobre ela, como regra, não incide um interesse público. Sei lá, Caio, que aparece aqui para mim. Qual é o interesse que alguém tem no Caio? Zero, né? Zero interesse social sobre o Caio. Agora, é possível que exista interesse social sobre o Caio? É possível. Então, Caio, o que foi que o Caio fez? Fernando, já que você quer acusar o Caio, diga aí um fato criminoso que o Caio tenha feito. Ser muito lindo. Caio foi lá, foi pego vendendo álcool gel falsificado e apareceu lá no Barra Pesada, porque, obviamente, o auge de um criminoso é aparecer no Barra Pesada. Caio apareceu no Barra Pesada. Caio era uma pessoa privada, sobre ele não incidia nenhum interesse público, mas nesse caso específico, incide, tá bom? Mas a regra é que para uma pessoa privada não haja, ou sobre a imagem dela não haja interesse público, ok? Tá. E sobre uma pessoa pública? Sobre ela, sim. Então, sobre ela, vou até copiar aqui, sobre ela, como regra, incide interesse público. Ou seja, qual é a consequência disso? Então, como regra, sua intimidade, ou sua, vou colocar de forma geral, sua vida privada é mais exposta. Isso não significa que ele não tenha direito à vida privada. Ele tem direito à vida privada, tá? Ele tem direito à intimidade. Só que a vida privada é um âmbito um pouco mais restrito, porque, em geral, a vida dessa pessoa é mais exposta. Tenha direito à intimidade, mas essa vida privada ela é um pouco mais restrita, tá bom? A preservação. Então, a preservação da vida privada, porém, em um âmbito mais restrito, ok? Já sobre a pessoa privada, não. Sobre ela, como regra, incide, não incide interesse público, logo, não há razão para sua exposição em meios de comunicação, ou a sua exposição pública, né? De novo, tem exceção também, né? Caio foi lá e foi vender álcool gel falsificado. Vai aparecer do Barra Pesada? Vai. Vão tentar fazer entrevista com ele? Vão. E por aí vai. Ok? Gente, resumo da decisão. Qual foi o objeto da decisão? Pode proibir uma biografia não autorizada, sim ou não? Janaína, o que é que você acha? Pode responder pelo chat, se quiser. Janaína foi embora, olha só. Gente, a decisão foi que a pessoa pública ela não pode impedir a divulgação de uma biografia não autorizada. Por que não? Porque aquele fato seria público e não está no controle dela. Ele já é um fato de interesse público. Então, a biografia não autorizada ela é permitida, ok? Isso não está sob controle da pessoa pública. Claro até aqui? Sim? Gente, ouvindo falar de direito de resposta? O que é direito de resposta? Alguém sabe me dizer? Olha só, o direito de resposta é a forma que a Constituição tem. A Constituição assegura para manter
a liberdade de expressão, garantindo ou protegendo pessoas que foram prejudicadas por ela. Ou seja, deixa eu ver aqui. Se a biografia tiver um fato que a pessoa não goste, por exemplo, não. Porque se esse fato for público, pode ser exposto, independentemente de seu conteúdo. Então, imagina que tivesse sido identificado que que o Roberto Carlos foi preso na juventude dele. Poderia ser divulgado? Se for um fato público, pode. O que eu não posso é divulgar fatos que não sejam fatos públicos, tá bom? Tem um outro problema que a gente não vai entrar tanto aqui, até porque ele não é um direito geralmente aceito. Ele é uma exceção da exceção da exceção, que a gente pode conversar sobre ele lá em direito à imagem, que é o direito ao esquecimento. Já ouviram falar desse direito? Direito ao esquecimento? Não? Direito ao esquecimento é o que a Xuxa sempre alega quando o pessoal lembra que ela fez filme pornô quando ela era jovem. Esse é o direito ao esquecimento. Ela sempre quer que as pessoas ignorem esse fato. Por que isso, gente? Porque esse fato, embora ele tenha ocorrido e seja público, ele afeta de forma muito prejudicial os trabalhos ou a atividade dela hoje. Hoje não, né? Até que ela não trabalha mais com criança. Mas quando ela trabalhava com criança, tá bom? Você não sabia disso, Angelina? Sério, esse é um fato muito conhecido. Também não sabia, Eu Caio? acho que todo mundo sabe. Amor Estranho Amor, o nome. É, e sabe o que é pior? Gente, eu não sabia, vou já O procurar. pior é que aparece um menor de idade no filme. Gente, esse é o caso, o que a gente chama de leading case, né? É um caso paradigmático, problemático, né? Que é uma pessoa que trabalha com crianças que fez um filme pornográfico que envolve um menor de idade. Enfim, loucura. Olha só, a Janaína até lembrou do slide aí que o Hélio passou para vocês. Gente, mas enfim, o direito ao esquecimento não tem algo que não é algo que nos afete agora, por enquanto. Sabia sim, duvido que o Caio não sabia. Tá, voltando para cá. Gente, voltando, direito de resposta. Sim, a forma que eu tenho para manter isso para que situações, gente? Quando a manifestação apresentada afeta negativamente uma pessoa, negativamente uma pessoa, sem que ela tenha tido a oportunidade de se defender. Ou que a gente colocaria assim, de apresentar a sua versão sobre os fatos. Porque quando o jornalista vai fazer, vamos supor, ele vai dar uma notícia e diz, vamos supor, se você está assistindo, sei lá, Jornal Nacional, aí disseram, Polícia Federal fez uma busca e apreensão na casa do senador fulano de tal. Aí, no final, ela vai dizer assim, o senador fulano de tal disse que os fatos são inverídicos, que ele vai comprovar no processo, que ele é inocente e tal. Por que o jornalista ele faz isso? Porque esse é um dever decorrente daquela expressão. Como eu dei uma informação e aquela informação afeta a imagem de alguém, o meu dever é possibilitar que a outra pessoa dê a sua versão sobre os fatos.
Se eu der essa informação e essa informação afetar negativamente essa pessoa, sem que eu dê essa oportunidade dela se defender, ela pode exigir o direito de resposta. E o que é esse direito de resposta? Então, é o direito de, nas mesmas condições da manifestação, manifestação original, vou colocar assim, já entenderam o que é, né? Nas mesmas condições da manifestação original, apresentar sua posição sobre os fatos narrados. Ok? Gente, caso clássico é o caso do... Se você não conheceu nem o caso da Xuxa, né? Imagina o caso do Cid Moreira com a Globo. Não, Cid Moreira não. É o... Como é o nome dele, gente? Do... Leonel Brizola. Leonel Brizola. Deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês. É rapidinho. Bora ver se dá para ver o vídeo aí. Eu acho que dá. Deixa eu só abrir aqui. Ai, cadê? Dá para ver aí, gente, ou não? Sim. Aqui, bora ver. Tá Não sem tá só agora. áudio? Ah, Não. gente. Eu vou mandar o link, então, aqui no chat, vocês conseguem assistir aí. Mas, deixa eu mandar aqui. O que é que ele... Isso aqui é o Cid Moreira lendo lendo a manifestação do Leonel Brizola. Então, ele está lá dizendo o que é que o Leonel Brizola estava se manifestando sobre o que tinha sido falado sobre ele. Isso é um exemplo clássico de direito de resposta. Tá bom? Gente, um ponto importante, tá? É nas mesmas condições. Por isso, então, se foi lido no horário do Jornal Nacional por 5 minutos uma crítica, o direito de resposta vai ser uma leitura no Jornal Nacional por 5 minutos da resposta. Então, se a manchete saiu na Folha, na capa, meu direito de resposta tem que sair na capa da Folha. Tá bom? É nas mesmas condições. E lembrando que o direito de resposta é a regra e não a exceção. O que significa isso? Na dúvida, se assegura o direito de resposta. Por quê? Porque se eu passar muito tempo, vamos supor, sai hoje uma notícia falsa sobre a Gabriela. E aí a Gabriela entra com processo e aí o juiz demora 10 anos para definir o direito de resposta. Ainda serve para ela o direito de resposta? Não. Já passou tanto tempo, a imagem dela já passou 10 anos sendo difamada.
Então, o direito de resposta é a regra. E aí, quando o juiz recebe, se houver fundamento, ele defere. Por quê? Porque o direito de resposta caminha no mesmo sentido da liberdade de expressão. Ou seja, promovendo o debate. A finalidade da liberdade de expressão não é garantir democracia? É. Então, se alguém fala e eu dou o direito a outra pessoa falar também, isso foi um prejuízo para alguém? Não, ao contrário, isso favoreceu o ambiente democrático. Isso favoreceu essa manifestação do pensamento. Claro até aqui? Sim? Ok, gente, vou colocar esse material para vocês, acho que hoje ainda ou amanhã, lá no EAD, ok, gente? Gente,